Olá, meus amores, como é que vocês estão? Não vou conseguir estar online com vocês hoje e tem uns recadinhos mais para frente também, mas vamos deixar aqui já salvo, postado e tudo certinho para o capítulo de hoje 16, que é o nascimento de Ismael. E amanhã eu falo sobre o 17 e 18 também, mas por agora, parte por parte, 16, vamos iniciar. Então, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigada por esse momento de união no teu espírito. Obrigada pelo Senhor revelar a sua palavra, deixar ela para nós, para que a gente possa ter orientação no mundo, saber como viver, saber do seu caráter, de quem o Senhor é e daquele que nós servimos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de ter sido revelado a nós a sua palavra, a sua presença, e em forma de agradecimento, estamos sempre pedindo sabedoria, sempre pedindo para que o Senhor nos dê luz no caminho que precisamos, e agradecer a Cristo por fazer o sacrifício por nós, por fazer-se a oferta, por fazer-se aquele que foi o único, que é o único e sempre será capaz de nos aperfeiçoar em quem Ele é. Então, agradecemos, eu peço para que o Senhor livre a gente de qualquer distração na leitura da Sua palavra e que a gente possa tatuar nos nossos corações, assim como manda a Sua palavra, seus mandamentos, para a gente andar nessa caminhada, sendo reflexo de quem o Senhor é e aprendendo mais pela tua palavra do que pela boca dos homens, Senhor. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Vamos lá. Nascimento de Ismael. Lembrando que nesse momento aqui de Ismael, a gente está falando de um novo povo, ok? Então, hoje em dia, a descendência de Ismael seriam os árabes, e a gente vai entender por que isso aconteceu, ok? Vamos lá. Ora, Sarai, deixa eu ler aqui na Bíblia. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, lembrando que ela estava no Egito, né, quando Abraão desceu para o Egito por conta da fome, o faraó deu a eles várias, várias fontes como é que fala? Várias fontes de prosperidade, no sentido de rebanho e joias, e, né, então Abraão já era rico, mas ele foi dado isso a ele pelo faraó para que eles fossem embora e se livrassem. E Agar a serva de era serva de Sara, né? Sara, quando entrou no palácio, ela já teve uma serva e tudo mais. A gente não sabe exatamente quanto tempo Sarai naquela época, né? Sara hoje ficou dentro né, de lá onde o faraó estava. Então, ela tinha uma serva. E aí, essa serva foi embora com eles, né? Conforme eles foram tirados do Egito, o faraó mandou eles irem embora e Abraão foi com o seu povo inteiro embora. Agar veio junto. E essa serva estava lá servindo Sarai em todo momento em que ela esteve junto com o faraó no Egito. Então disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, ela disse a Abraão, ok? Não disse a Abraão, desculpa, não foi ele quem falou. Começou pela mulher, começou por ela. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva e talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Então, Adão atendeu a proposta de Eva e por aí vai. E aí, Sarai também propôs isso a Abraão e Abraão aceitou. Lembrando que ele é pai da fé. Então, todos que estão debaixo da aliança dele vêm pela fé, logo crer em Cristo. É uma aliança também de Cristo, é uma aliança que nos faz chamar Abraão pai da nossa fé e tudo mais, e a gente também dividir essa herança com ele, né? Porque vemos da fé. Existiam dois modos de se pensar. Um, que foi o da Sara, que é pensar pelo modo humano, pelo modo carnal, e o outro é o espiritual, que é pela fé. Abraão andava pela fé, mas era homem, logo também errou aqui, né? Então, Deus prometeu um filho a ele, prometeu uma terra a ele, a gente vai ver isso mais lá na frente, prometeu algo para ele específico, através desse filho, através do filho que ele disse que daria a Abraão.
esse não é o filho que Deus prometeu a Abraão, vindo de Agar. Ele disse que ele teria um filho com Sara. E aqui Sara tentou fazer justiça pelas próprias mãos, né? Obviamente demorou um tempo até que isso aconteça, não sabemos exatamente. Até dá para fazer um cálculo, não me lembro exatamente desde, acho que são 13 anos, algo assim, 10 anos, 13 anos, desde que Deus apareceu e falou do filho e tudo mais. Então, para Abraão aquilo ali era fera, esperar e acabou. Mas Sara ficou agoniada, ansiosa, precipitou-se. E ela falou: bom, já que eu não posso, né? E a gente precisa ter um filho e tudo mais, até porque, né, existe uma promessa e tudo mais, tenha filho com Agar, ou seja, barriga de aluguel, tenha filho com ela, que aí o filho é nosso e a gente forma uma família. E Abraão atendeu a proposta dela. Então ele foi mais pela esposa do que pela palavra de Deus especificamente. Não faz dele, obviamente, uma pessoa de menos fé, mas, né, ele como um ser humano, ele caiu. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos, pronto. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então ela começou, porque, né, naquela época principalmente, você ter filhos é, era como eu posso dizer isso? Era um sinal de riqueza pelas descendências, e, né, pra herdar isso e aquilo, blá blá blá. Então, é isso que aconteceu. E aí Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Eu coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Então, é aquela coisa do jogo, de jogar a culpa para quem, né? Quando foi Adão e Eva foi assim também, foi a companheira que o Senhor me mandou, foi a mulher que o Senhor me fez aqui, que me fez comer o negócio. E não é bem assim, né? A gente precisa estar sempre atentos, isso no nosso dia a dia, isso também com o nosso relacionamento com Deus, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que são reflexos de nossas escolhas, reflexo de coisas que nós fazemos, reflexo de quem somos, e aí a gente, ao invés de se aperfeiçoar em Cristo, ou parar e meditar, entender o que aconteceu, a gente, Deus está me castigando, Deus está fazendo isso. Quando não é bem assim que funciona. Então, ela estava culpando Abraão por ter deitado com ela pela afronta do que ela estava fazendo, porque ele deitou com ela porque ela pediu, porque ele ficou ele engravidou Agar porque ela pediu, e tudo isso porque ela não esperou o tempo do Senhor, a promessa do Senhor, e ela fez também Abraão não esperar, né? Então Sarai disse: cai sobre você e tudo mais. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte. O anjo tem uma conotação aqui, tá? Primeiro, o anjo não é um anjo. Então a gente entende como o anjo um ser específico enviado, sendo Deus em pessoa, logo Cristo. A gente vai ver isso durante a Bíblia inteira. Antigo Testamento a gente vai ver isso mais vezes também. Jacó, inclusive, encontra com esse anjo, e aí vem outros, né? Enfim, mas o anjo é uma coisa, um anjo é outra. Quando você tem escrito o anjo, com letra maiúscula na letra A, tem uma diferenciação aí entre que anjo é esse, que pessoa é essa que está falando com as pessoas. Então, o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Provavelmente ela estava fugindo de volta para o Egito, devia estar voltando para lá, a gente não sabe especificamente, né? Mas o que leva, crer. Peraí que eu estou recebendo os e-mails aqui, vocês não podem distrair. Então, ela maltratou. Aqui, por exemplo, Deus não falou para Abraão: tenha duas mulheres, tenha três mulheres. Busque quantas mulheres você quiser, tenha filhos com todas elas. Não existiu isso. Deus estava abençoando o matrimônio dele com Sarai. E estava falando que ela ia ser mãe do filho dele, aquele que ia herdar as descendências e as estrelas e blá 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 blá. Blá. Então, aqui que está acontecendo, né? A gente vendo o, como é que eu posso dizer? A oposição vindo contra o que Deus falou.
Deus não falou: "Tenha filho com qualquer pessoa, peça a Sara que use a serva dela", Deus não fez isso, né. Então, indo contra o plano de Deus, tem, obviamente, consequência. Indo contra os princípios de Deus. Tá, como é que eu sei que eu tô se o que eu estou fazendo é contra a vontade de Deus ou é a favor da vontade de Deus? É simples, é propósito bíblico, como é que fala? Não só propósito, eu ia falar outra coisa, princípios, obrigada. Princípios bíblicos é o que Deus ensinou de Deus. Não é o que Deus ensinou, vai te afastar de Deus, não é de Deus, né? Então o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde você vai? E ela respondeu: Eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então disse o anjo, novamente com letra maiúscula, do Senhor. Que é qual é a origem da palavra anjo? Mensageiro, ok? Então, mensageiro do Senhor carrega uma mensagem de Deus. Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei. Detalhe: quem é que pode fazer isso? Só Deus. Quem é que pode ter alguma coisa na sua vida? Tá, mas não está escrito com letra maiúscula aqui, não está escrito com. Vai para a parte da frente. Não, não foca aqui que tá. Não, não foca nessa parte especificamente, vai para a parte da frente. Multiplicarei. Quem é que fala assim e quem é que pode fazer isso? Então agora o foco não é mais o anjo, mas é o que ele está dizendo. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Então, o anjo estava dizendo isso ali a ela, né? Aos descendentes do filho dela, obviamente. E a gente não pode esquecer que o único que pode fazer isso, ou que fala dessa forma, é Deus. Então, o anjo está mandando mais uma mensagem a Deus. E agora ali o foco é a mensagem, ok? Disse ela ainda, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho. Agora, disse o anjo especificamente do Senhor, a mensagem dele: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu. Esse é o significado da palavra Ismael, do nome Ismael, é o Senhor ouvirá. Então, o Senhor ouviu em seu sofrimento. Que Deus ele olha para o sofredor também, né? Ali naquele caso de Agar e Sarai, a gente sabe o que aconteceu, o que não deveria ter acontecido, né? Mas Deus não olha com o olhar baixo, principalmente porque era filho de Abraão. Então, Deus, ele olha com um olhar de piedade, com amor àqueles que sofrem e que põem o seu coração ali com humildade a Ele. A maioria dos meus milagres na vida, tô falando de milagres, de assim, mudar a minha vida em 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Tô falando de milagres assim que só aconteceram quando eu me humilhei, ajoelhei e falei: eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Eu tenho vários testemunhos, da minha vida, no qual eu já estive ao ponto de desistir de uma coisa X, que foi colocada no meu coração, e eu imaginei: "Bom, isso não é de Deus, então o que ele botou no meu coração não é dele, é meu, eu que criei isso no coração, eu que quis isso, não sei". E colocava isso na minha cabeça, até que nesse belo dia, especificamente, quando eu tinha decidido já, né, que as coisas iam mudar, falei: "Bom, é isso, já desisto disso, não quero mais isso". E aconteceu um desses milagres, mas antes disso eu estava em prantos, estava mal, me ajoelhei, falei: "Olha, desisto, entrego nas suas mãos, daqui para frente eu não tenho que fazer, não vejo saída, não consigo ver saída, não consigo fazer absolutamente nada". E eu fui orando, orando e conversando com ele, falando o que que é oração, né, é tipo aquele símbolo do infinito, eu acho que é assim que eu consigo ver oração. Porque a oração, ela não é uma conversa só com Deus. Quando você pede, ele dá algo em troca, que essa é a aliança de uma oração. Você entrega, você não pode entregar uma conversa, não é uma conversa só, né, ele é meu melhor amigo? Sim, e eu converso com ele absolutamente o dia inteiro. Mas quando você está num pedido de oração, você está entregando uma oração. Obviamente, ele vai te devolver algo dali. Se você está pedindo paz, ele vai te dar paz. Se você está pedindo sabedoria, ele vai te dar. A palavra diz isso.
Se pedires de todo o seu coração e creres que você vai receber, você já receberá. Você entende que, se for do princípio de Deus, tá, eu posso pedir para. Não é isso. Saindo do contexto bíblico, saindo dos princípios de Deus, ou coisas que vão te fazer mal, Deus não vai dar. Você pode pedir, fazer promessa, jejum, pode subir um monte, descer um monte. Deus não dá. O que for para te fazer mal, Ele não vai dar. Agora, cuidado, porque também está escrito na palavra de Deus, em Provérbios, que Deus prova o coração. Então, cuidado com o que você pede, e eu tenho cuidado com o que eu peço também, porque diversas vezes ele está ali provando o nosso coração. Ele não testa, só quem testa é o demônio. Mas Deus prova. Ele prova o coração, ele prova a fé. Então, quando a gente está nessa situação, nesses momentos, né, de oração, a gente pede com humildade, a gente se quebranta mesmo. Por que que ele fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Porque quando a gente está fraco, quando a gente está mal, a gente se humilha a Ele, a gente entende que Ele é o Senhor e que Ele está acima e que Ele sabe de tudo, o poder dele se aperfeiçoa na nossa vida. Então, ele vem e faz algo, e aí você fala: "É, isso aqui só Deus podia ter feito mesmo, não sou eu". Então não é entregue a você o crédito, o mérito. Então, se humilhar na presença de Deus é muito mais do que você botar o seu ego na frente, ou seu orgulho na frente, e dizer: "Ah, realmente, eu consigo fazer isso aqui, não preciso de ajuda de ninguém", ou então tipo: "Ah, se Deus quiser que aconteça, aconteça, eu vou fazer do jeito que eu quiser aqui". Existe tempo para as coisas, né, Eclesiastes fala, existe um motivo, existe um momento certo para todas as coisas debaixo do sol. A história de Agar e Sarai, que agora a gente está vendo, depois de 10 anos, ela não quis esperar, toma minha concubina, toma quem tá minha serva, tenha filho com ela, tá tudo certo. Então o tempo de Deus, ele é completamente diferente do nosso. O que significa que a gente vai demorar 50 anos para ter alguma coisa? Não. Significa que a gente vai ter que esperar 20 anos? Não. Por exemplo, esse dia eu estava orando, 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 eu falei: "Vou, é isso, acabou e para mim é ciclo encerrado e tá tudo certo". Eu levantei do chão, eu estava no meu quarto, na cama, perto da minha cama, eu levantei, meu telefone tocou, foi 15 minutos, intervalo de 15 minutos, meu telefone tocou e a porta que tinha que ser aberta foi. No dia em que eu disse que eu não ia conseguir mais, que eu não conseguia mais. Então, esse é um dos exemplos, tá. Todas as vezes que eu tive, milagres assim acontecendo, foram todas as vezes em que eu estava ajoelhada, literalmente, assim, de ajoelhar no chão, de ajoelhar mesmo, me colocar ali completamente, eh frágil, vulnerável, deixando orgulho, deixando ego, deixando tudo que eu acho que é bom para mim nas mãos dele, e logo em seguida ele vem e age. Todas as vezes, não teve uma vez, Deus é minha testemunha, não teve uma vez que eu não tenha me ajoelhado, ele não tenha atendido o meu pedido, com o meu coração quebrantado, com eu declarando que eu necessito dele, que eu preciso ser codependente dele, porque, né, eu preciso fazer por mim também, o meu corpo, malhar, cuidar do que ele me deu, alimentação, amizades, o que eu faço da vida, as minhas atitudes, tudo isso é responsabilidade nossa. Mas conjunto com ele é a nossa vida, né. Então todas as vezes em que eu entreguei a ele aquilo que eu achava que eu podia fazer por mim, foram as vezes em que ele me fez um milagre. Todas, 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 não teve uma que eu orei: "Ai, não aconteceu. Ai, Deus não ouviu", não teve uma. E foram intervalos, gente, assim, coisas, pequenas, intervalos de horas. Então, a coisa da fé, né, a coisa de você entender o que ele está dizendo, você seguir o que ele está dizendo, independente, vem de você pôr o seu coração humilde. Naquele momento ali, Agar estava tratando Sarai mal, foi lá e reclamou, né. Então Abraão falou: "Tá entre você e ela, é sua serva, você vai lá e resolve". Então Agar pagou, obviamente, pela consequência de ter feito aquilo, porque ela recebeu a mesma coisa. Agora, quando você está com o coração quebrantado, Deus não vira as costas. Então foi o que ele falou: "Você está grávida". Ele te engravidou, você está grávida. Não tinha teste de DNA, não tinha teste de naquele momento de gravidez. Então Deus apareceu e falou: "Você está grávida, deu certo, você ficou grávida. E você vai dar o nome dele de Ismael", né, que hoje em dia são os árabes. Mas esse não foi o filho que Deus prometeu. Deus corrigiu um erro ali de Abraão, né, dando a ele a bênção também, porque era um filho de Abraão, mas não era o filho que ele tinha prometido. Ele será como um jumento selvagem.
na sua mão será contra todos. Sua mão, desculpa, sua mão será contra todos. E a mão de todos será contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, estudar hoje em dia, se vocês quiserem, né? Botar lá no Google sobre a vida dos muçulmanos, é, as religiões que eles creem, ou a forma X dos árabes, o árabe ele é isso, o árabe ele é aquilo. Se você estudar, você vai entender o que ele está falando especificamente. Então, todos eles, né? Não estou falando que eles têm uma vida ruim, uma vida má, por favor, não é isso. Mas estou dizendo que em comparação ao que Deus está falando agora, porque eles vieram dessa parte. Ismael veio, inclusive, Mohammed no Corão, no Alcorão, ele diz que ele é descendente de Ismael. Então, quando você para estudar, né, você vai vendo tudo isso que está escrito, né, que ele fez, que ele falou, você bate uma coisa com a outra. Então, ele será jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor. Peraí, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê? Lembrando que ela não era hebraica, ela não era judia, ela era egípcia. Ela tinha outras crenças, ela tinha outras. Por isso que ela fala: Tu és o Deus que me vê, porque existem tantos, mas o Senhor é aquele que me vê, né? Por isso que ela tem um S maiúsculo aqui, ela está lidando com o Senhor mesmo, né? Para você ter um Senhor, significa que você tem que ser servo. Então você é servo desse Senhor especificamente, está falando dele, do único Senhor. Né? O restante, que é a palavra Deus, as pessoas usam para várias coisas. Deus disso, Deus daquilo, mas Senhor mesmo só tem um. Tu és o Deus que me vê? Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Então, ela tá falando, eu via, por isso que ela se choca, né? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-lahai-roi. Agar teve um filho de Abraão, e a este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E aí ele vai ser pai aos 100, né? 99 e 100. Então, é isso. Finalizamos aqui agora. Se vocês tiverem curiosidade, obviamente, sobre os árabes, né, muçulmanos, judeus, toda essa briga que eles têm em relação a isso, aquilo especificamente, que vocês possam dar um Google, fazer a busca mais a fundo, né, de vocês mesmos, e é isso. Então, por aqui nasce agora uma outra nação, né? E aí vamos ver como é que tá, como é que vai ser isso aí. Lembrando que Deus prometeu a Abraão a semente do filho dele com Sarai, aquela terra, tá? Então, lembrando que era para a promessa de Deus, não era para os feitos de Abraão e Sarai, as decisões deles. Deus cumpriu sua palavra em relação a Abraão, seu filho com Sarai e a sua promessa, ok? É isso. Então, finalizamos aqui hoje. Ah, estaremos de volta amanhã. Amanhã eu posto o link aqui para vocês. E a gente se fala, se Deus quiser. E é isso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.